Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem tivemos o fim da 14ª rodada da competição e foi emocionante. Vamos falar para vocês sobre os resultados dos jogos desta 14ª rodada da competição, ver a tabela de classificação atualizada ao fim desta rodada e vamos passar para vocês dois jogos que vão ser realizados amanhã, sabadão 6 de julho, referente à 15ª rodada do Brasileirão da Série A. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C, Campeonato Brasileiro da Série D. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Copa América, que o bicho está pegando nas quartas de finais da competição. E você não pode perder por nada só aqui no Chance de Gol. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A teve início nesta última quarta-feira, dia 3 de julho, e tivemos o confronto entre Cuiabá e Botafogo, onde o Botafogo venceu como visitante por 2-1. Cuiabá 1, Botafogo 2. Também na quarta-feira, dia 3 de julho, tivemos o confronto entre Criciúma e Cruzeiro. E o Criciúma conseguiu uma vitória magra, mas muito importante, porque o que interessa aqui são os 3 pontos. Criciúma 1, Cruzeiro 0. Também na quarta-feira, tivemos o Vasco da Gama contra o Fortaleza. E o Vasco da Gama conseguiu vencer mais uma partida muito importante, batendo o Fortaleza por 2-0. Vasco da Gama 2, Fortaleza 0. Também na quarta-feira, 3 de julho, tivemos o Atlético Paranaense recebendo o São Paulo. E o São Paulo aprontou para cima do Atlético Paranaense. Não teve dó dos donos da casa e meteu 2-1. Atlético Paranaense 1, São Paulo 2. Também na quarta-feira, dia 3 de julho, tivemos o Galo, o Atlético Mineiro recebendo o Flamengo. E o Flamengo também não respeitou os donos da casa, metendo 4-2. Isso mesmo, 4-2 para cima do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2, Flamengo 4. Também na quarta-feira, 3 de julho, tivemos o confronto entre Bragantino e Atlético Goianiense. Não era a noite dos Atléticos. Bragantino 3, Atlético Goianiense 1. Já ontem, quinta-feira, dia 4 de julho, tivemos o confronto entre Grêmio e Palmeiras. E o Grêmio começou na frente, dava pinta de que iria vencer o Palmeiras. Mas o Palmeiras conseguiu se reabilitar na partida e empatar o confronto. Grêmio 2, Palmeiras 2. O resultado não foi bom para nenhum dos dois times. Vamos ver logo mais na tabela de classificação. Também ontem, quinta-feira, dia 4 de julho, tivemos o Bahia enfrentando o Juventude. E o Bahia voltou a vencer na competição por 2-0. Bahia 2, Juventude 0. Também ontem, quinta-feira, 4 de julho, tivemos Fluminense contra o Internacional. O Fluminense precisava vencer de qualquer maneira, mas conseguiu pegar um empate contra o Inter. Fluminense 1, Internacional também 1. E tivemos uma partida de tirar o fôlego, concluindo os jogos dessa 14ª rodada do Brasileirão da Série A, que foi o jogo entre Corinthians e Vitória. O Corinthians querendo fugir da zona de rebaixamento e o Vitória querendo não entrar na zona de rebaixamento. Mas o Corinthians começou ganhando o jogo, o Vitória empatou. Aconteceu de novo do Corinthians estar vencendo, o Vitória empatou e nos instantes finais, após os 45 do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o gol e achar o caminho da vitória no Brasileirão da Série A, triunfando perante o Vitória. Corinthians 3, Vitória 2, após vermos os resultados dos confrontos da 14ª rodada do Brasileirão, que foi sensacional. Vamos ver como ficou a tabela de classificação atualizada hoje, sexta-feira, dia 5 de julho. Em primeiro lugar, temos o Flamengo com 30 pontos agora como líder
isolado do Brasileirão da Série A. O Flamengo que vem aí de 2 vitórias consecutivas. Em segundo lugar, vem o Botafogo com 27 pontos. Em terceiro lugar, temos o Palmeiras com 27 pontos por causa do seu empate, como os vimos contra o Grêmio, deixou de ficar apenas um ponto atrás do líder e caiu para a terceira posição na tabela de classificação. Em quarto lugar, vem o Bahia com 27 pontos, reencontrou o caminho da vitória e voltou para o G4. Até o momento, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Bahia são os clubes que se classificam para a Libertadores da América de 2025. Em quinto lugar, vem o São Paulo com 24 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas, foi uma bela recuperação no Brasileirão da Série A e está na quinta posição. Logo atrás vem o Atlético em sexto lugar, com 22 pontos em 14 jogos, como vimos, o Atlético Paranaense que perdeu justamente para o São Paulo e perdeu o lugar na tabela de classificação. Até o momento, São Paulo em quinto e Atlético Paranaense em sexto estão se classificando para pré-Libertadores, a qualificatórias da Libertadores da América de 2025. Em sétimo lugar, agora temos o Bragantino com 22 pontos em 14 jogos. O Bragantino que conquistou uma excelente vitória nessa 14ª rodada da competição. Em oitavo lugar, vem o Cruzeiro com 20 pontos, porém o Cruzeiro tem um jogo a menos, tem 13 partidas, mas precisa vencer o jogo extra para voltar a competir na parte de cima da tabela de classificação. Em nono lugar, vem o Fortaleza, também com 20 pontos em 13 jogos. Como vimos, perdeu o jogo dessa 14ª rodada e não conseguiu avançar na tabela de classificação. Em décimo lugar, vem o Internacional com 19 pontos em 12 jogos. O Inter tem 12 jogos, 2 jogos atrasados, 6 pontos a disputar, mas precisa vencer, pois o Inter vem de 2 empates consecutivos. Em 11º lugar, o Atlético Mineiro com 18 pontos em 13 jogos. O Atlético Mineiro também tem um jogo atrasado aí, mas precisa vencer este confronto. O Atlético que vem de altos e baixos e não consegue vencer 2 ou 3 partidas consecutivas. Em 12º lugar vem o Criciúma, com 16 pontos em 12 jogos e venceu no jogo dessa 14ª rodada da competição. O Criciúma tem 2 jogos atrasados, também são 6 pontos em disputas. Entre o sétimo lugar, o Bragantino, oitavo o Cruzeiro, nono Fortaleza, 10º Internacional, 11º Atlético Mineiro e 12º o Criciúma, são os clubes que até o momento estão se classificando para a Copa Sul-Americana de 2025. Em 13º lugar, vem o Juventude com 16 pontos em 13 jogos. O Juventude precisa abrir os olhos, pois vem de 2 derrotas consecutivas. Em 14º lugar, o Vasco da Gama, com 14 pontos em 14 jogos. Em 15º lugar, o Cuiabá, com 13 pontos em 14 jogos. E em 16º lugar, o Vitória, com 12 pontos em 14 jogos. O Vitória, que estava na zona de rebaixamento, conseguiu escapar, mas agora vem de 2 derrotas consecutivas. Então lá, o Vitória com 12 pontos em 14 jogos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E falamos isso, pois ele perdeu justamente para o Corinthians, que agora é o primeiro time da zona de rebaixamento, conseguiu uma vitória depois de muito tempo e agora está empatado em número de pontos com o Vitória, 12 pontos em 14 jogos, está na zona de rebaixamento por conta de critérios de desempates, mas o Timão chegou e agora, em um piscar de olhos, pode o Vitória ou o Cuiabá, tanto o Vasco da Gama, pode voltar a frequentar a zona de rebaixamento. Então, para Vitória, Cuiabá, Vasco da Gama, precisa voltar a vencer no Brasileirão da Série A. Em 18º lugar, vem o Grêmio com 11 pontos em 12 jogos. O Grêmio tem 2 jogos atrasados, 6 pontos a disputar, mas é preciso vencer esses confrontos quando forem reagendados. O Grêmio que vinha fazendo uma excelente partida contra o Palmeiras e deixou o Alviverde empatar,
pois se vencesse o confronto, já dormiria fora da zona de rebaixamento nessa 14ª rodada do Brasileirão da Série A. Em 19º lugar, temos o Atlético Goianiense com 11 pontos em 14 jogos, e o Atlético Goianiense não consegue vencer, por isso caiu para a zona de rebaixamento, e agora só a vitória pode tirar o time desta confusão. E em 20º lugar, vem o Fluminense com 7 pontos em 14 jogos. A situação do Fluminense é desesperadora, pois não vencia há 5 jogos e continuou sem vencer, mas conseguiu roubar um ponto no empate contra o Inter, como vimos há pouco. Bom, galera, esse foi a tabela de classificação atualizada hoje, após a 14ª rodada do Brasileirão da Série A. Agora, vamos ver os 2 jogos que vão rolar amanhã, sabadão, dia 6 de julho, referente à 15ª rodada do Brasileirão. Então, amanhã, sabadão, dia 6 de julho, às 20 horas, vamos dar início à 15ª rodada e teremos nada mais, nada menos que São Paulo e Bragantino. Só para darmos um tempero a esse jogo, é jogo que vai valer a posição na tabela de classificação, pois atualmente o São Paulo é o 5º colocado com 24 pontos e o Bragantino é o 7º colocado com 22 pontos, e caso o Bragantino vença esse confronto, passa à frente do São Paulo com 25 pontos. Mas o São Paulo também quer vencer esse confronto, pois almeja chegar próximo aos líderes da competição. E também nesse sabadão 6 de julho vamos ter nada mais nada menos que Flamengo e Cuiabá. Como vimos, o Flamengo é líder da competição com 30 pontos e o Cuiabá precisa vencer de qualquer maneira, pois está numa zona perigosa na tabela de classificação, pois uma derrota pode empurrá-lo para a zona de rebaixamento. Porém, se vencer, pode se aproximar dos times que se classificam para a Copa Sul-Americana de 2025. Bom, galera, como vocês viram, o Brasileirão da Série A está emocionante. A 14ª rodada da competição foi de tirar o fôlego e o início, os 2 primeiros jogos da 15ª rodada também já prometem. Vamos ter aí clubes decidindo posição na tabela de classificação e o Flamengo querendo manter a liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série A. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito simples, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Ative também o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã estaremos de volta falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Estamos juntos, galera, e até a próxima!